e neste ano ocorrerão eleições municipais nas mais de 5.500 cidades brasileiras. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundão Eleitoral, será de quase 5 bilhões de reais. A quantia está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, sancionada sem vetos por Lula. O valor turbinado também é 5 vezes maior que o sugerido pelo Poder Executivo na proposta original, de quase 1 bilhão de reais. Adalberto Piotto, essa cifra aí de quase 5 bilhões de reais, diga-se de passagem, é 145% maior do que das eleições de 2020, quando chegou aí a 2 bilhões. Se equipara das eleições gerais de 2022, né? Te pergunto, é necessário tanto dinheiro assim para a eleição municipal? Houve inflação nesse percentual? Não, não houve. Os custos aumentaram nesse percentual? Também não aumentaram nesse percentual. Acontece que nós temos hoje uma situação que explica, ou pelo menos tenta explicar, essa distorção de cada vez mais bilhões do dinheiro público para financiar campanhas. A ideia era justamente que esse dinheiro público desse uma independência ao parlamentar diante de pressões do setor privado que até então financiava. Financiava de uma maneira bastante esdrúxula. Uma vez um banco deu a mesma quantia numa eleição presidencial para o candidato Fernando Henrique Cardoso e para o candidato Lula. A mesma quantia, o mesmo banco. É estranho, né? Enfim, quem ganhar eu fiz a doação. Era esse o pensamento do banco. Mas vamos lá. Essa questão toda de se ter financiamento público de campanha era para reduzir o custo das campanhas, era para que a proposta fosse, digamos, na conversa do dia a dia, do gastar sola de sapato, para usar uma expressão dos anos 70, dos anos 80, no convencimento do eleitor. Não, ficou muito mais caro, sendo que hoje você tem mais meios para chegar ao eleitor. As redes sociais, por exemplo, que foram usadas pelo então candidato Bolsonaro, independentemente do tempo, que era muito pequeno que ele tinha naquela campanha, e conseguiu ganhar uma eleição. Mas aí nós estamos falando de megas produções num tempo em que as megaproduções já não convencem, porque o horário eleitoral gratuito, por exemplo, não é o que chama a atenção do eleitor, é muito o que ele faz nas redes sociais, que não custam tudo isso. Então eu estou só dando um argumento técnico. O argumento ético era que, bom, com o financiamento público você tiraria essa pressão do setor privado sobre os parlamentares. Não acho que isso aconteceu. Até porque hoje você tem um outro tipo de pressão. A pressão que se exerce, por exemplo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário sobre o Parlamento. Aí você vai dizer o que isso tem a ver com as eleições municipais? Tudo. Deputados são eleitos, por exemplo, com a participação de prefeitos. Um deputado hoje não abre mão do apoio de um prefeito. Essa é a relação de troca entre eles, que não é exatamente ilegítima. Tudo bem, você me apoia aqui e eu vou levar as demandas da sua cidade ou da região ao Congresso Nacional, aos ministros, tudo bem. É do jogo, está previsto isso. Desde que seja por um bem comum, que seja por um propósito bacana, ou seja, legal, não há problema nenhum nessa questão. Eu nunca fui crítico em relação a isso. Eu sou de cidade pequena, posso dizer que tem coisas que nenhum ministério olharia para uma questão local se não fosse a interferência direta, nesse sentido republicano, de se levar um bem, uma verba pública para fazer uma coisa que a prefeitura não conseguiria fazer, ou as prefeituras, quando era intermunicipal. Agora, esta questão de sair dos 145% maior, é uma vez e meia o orçamento, não se justifica, não tem nada na economia que justifique você ter um aumento de 2 anos para o outro de tamanho valor. 5 bi, né? 5 bi. Financiamento público é dinheiro do público, tá? Não tem dinheiro do governo. Não existe dinheiro do governo, como Margaret Thatcher deixou muito claro, tá? É dinheiro do contribuinte. Pois é, Ana. Diga-se de passagem, dinheiro nosso, né? O Congresso, então, nós saímos em 2020 de 2 bi para quase 5 bilhões agora em 2024 para financiar campanha municipal. Paula, vou ler o que está na nossa tela para quem nos ouve nas rádios. O valor é 145% superior ao de 2020. Quase 5 bilhões de reais. Pegar esse gancho do Piotto, né? Ele falando, né, que deputado não abre mão de apoio de prefeitos e vice-versa, né? Nessa, eu não diria prostituição política, mas uma lavação, né? Uma mão lava a outra de uma maneira que sempre engloba. O problema é esse, o dinheiro do pagador de impostos. Então, o nosso caminho para uma independência
política passa pela extinção desse fundão eleitoral, o fundo partidário, e também o voto distrital. A gente tem que começar a falar sobre isso, né, para a gente colocar lá no Congresso quem realmente teve voto direto do povo ali na urna. Temos que começar a falar também sobre a urna, as urnas eletrônicas, o voto auditável sob escrutínio público. Não adianta falar, eu voto auditável, sob escrutínio público, com participação dos partidos na contagem de votos, da sociedade civil também na contagem dos votos, como é aqui nos Estados Unidos. Porque, Paula, é um absurdo, é mais um deboche. Acho que a palavra do programa de hoje é deboche. Enquanto a esquerda vai para as redes sociais e fica gritando, porque os pobres não têm isso, os pobres não têm saneamento básico, queriam, no ano passado, os absorventes de graça para as mulheres, né? Imagine o que você pode fazer com 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais que estão indo para a campanha municipal, fundão eleitoral. Paula, muitos pratinhos para a gente rodar em 2024, mas a gente tem que conversar sobre absolutamente todos esses pontos e tentar ir endireitando o Brasil, com perdão do trocadilho, endireitando o Brasil no sentido de que o cidadão ele tem mais poder de ação. E isso começa, como mostra aqui os Estados Unidos, isso começa exatamente nas eleições municipais, naquelas que estão perto do cidadão. Brasília, a gente pode chegar lá, mas os americanos detêm esse poder na política porque eles sabem que os filtros que eles comandam mais, as ações, elas estão perto deles, né? Os políticos que estão perto, os vereadores, os prefeitos, os governadores. Aqui, né, muita gente fala que Washington, e realmente é assim, Washington manda muito menos do que as pessoas imaginam num condado em Oklahoma, no Texas, ou até aqui na Califórnia. Eu moro, por exemplo, num condado republicano dentro da Democrata Califórnia. Então, a gente consegue se blindar de algumas coisas. Lógico que há diferenças no federalismo daqui para o Brasil, mas nós precisamos demonstrar a nossa ação, a execução da nossa ação e cobrança exatamente e primeiramente do nosso lado. Bom, e Lula sancionou com vetos a LDO de 2024, que estipula diretrizes para a administração do orçamento deste ano. Entre os vetos de Lula está o dispositivo que previa o pagamento integral até 30 de junho de 2024 das emendas parlamentares transferidas na modalidade fundo a fundo para entes. O presidente justificou o veto pelo fato de que a determinação aumenta a rigidez na gestão orçamentária e financeira e dificultar a gestão das finanças públicas. Após falas de Lula em outubro, na qual afirmou que dificilmente o Brasil chegaria ao déficit zero em 2024, o governo acabou mantendo a meta na LDO. Bom, Silvio, chamou a atenção esse veto aí do presidente Lula, a criação desse calendário que foi proposto aí pelos parlamentares para o pagamento das chamadas emendas impositivas, que são aquelas emendas obrigatórias. O trecho vetado pelo presidente Lula determinava o empenho dos recursos pagos até 30 dias após a divulgação das propostas. Isso foi, então, vetado pelo presidente Lula, ou seja, retirou poder do Congresso. Como é que você acha que os parlamentares aí vão reagir a esse veto do presidente em relação ao calendário, ao pagamento dessas emendas? Paula, vamos lá, vamos trazer isso do jargão orçamentário do Congresso Nacional, né, da comissão de orçamento, do relator do orçamento, da peça orçamentária, para o dia a dia do xadrez político. O presidente Lula começa o ano comprando uma briga com o Congresso Nacional, principalmente com a Câmara dos Deputados. E, evidentemente, ele faz isso porque acredita que continuará governando em consórcio, em sociedade com o Supremo Tribunal Federal e pretende judicializar tudo, qualquer decisão do Congresso Nacional. Este primeiro ano do terceiro mandato do Lula é o pior em desempenho de um governo, do Poder Executivo,
em suas proposições, as medidas que ele manda para o Congresso Nacional desde a redemocratização do Brasil. Pior do que Fernando Collor. Ele conseguiu validar, passar 25% das 84 proposições que mandou. Péssimo desempenho. Por quê? Porque não tem base parlamentar. Tentou comprar entre aspas, o apoio de partidos do tal Centrão, que é a maioria do Congresso Nacional, com essas emendas. E agora ele começa o ano falando o que para o Congresso? Qual é o recado que ele passa? Esse dinheiro é meu, eu tenho a chave do cofre e eu vou liberar como eu bem entender. Isso é péssimo para um governo que já tem uma articulação política capenga. Continuo. Por que os deputados têm pressa, especialmente em ano par, para a liberação para esses recursos? Porque é ano eleitoral. Ano que vem este ano, ou melhor, é ano de eleição municipal. 1/3 do Congresso vai às urnas e o restante ou é apadrinhado ou padrinho político de alguém que vai às urnas. O deputado federal, por exemplo, ele precisa do prefeito. Muitos são ex-prefeitos ou se tornarão prefeitos. Ele precisa das câmaras legislativas de base, do vereador. Essa é a base que o reconduz aos próximos mandatos. Então ele precisa das emendas, porque ele precisa entregar ponte, ele precisa entregar obra de asfaltamento, quadra poliesportiva, verba para Santa Casa em prefeituras, principalmente aquelas nos rincões do país onde o prefeito tem, ao longo de um mandato, muitas vezes, uma obra como vitrine. Então esse dinheiro precisa chegar. E o deputado precisa dessa emenda. E o que o Lula está dizendo, eu tenho a chave do cofre, a partir de agora o dinheiro é meu, porque é um governo, além de não ter base, além de tudo mais, não tem dinheiro também. Então ele quer o dinheiro do Congresso. A briga, a queda de braço pelo orçamento é antiga, não é novidade deste governo. Isso vem desde a CPI dos anões do orçamento dos anos 1990. Mas o que nós estamos assistindo agora é um governo, e finalizo, que conta com o judiciário o tempo inteiro, em judicializar tudo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Presidentes que compraram briga com o Congresso Nacional não terminaram bem, ou melhor, não terminaram seus mandatos.